E aí, pessoal, semana decisiva para o Grêmio, penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro. A pressão política ferve. Você vai saber um pouco dos bastidores e também de como os conselheiros estão se manifestando. E, claro, as condições do técnico Renato para permanência e o que ele pode fazer com o que ele tem atualmente. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, LR Energia Solar. Você tem nas placas solares uma grande possibilidade de diminuir definitivamente a conta da sua luz. Conheça os planos da LR Energia Solar no link da descrição. Você vai ter uma grande notícia e irá pagar já no primeiro mês, muito abaixo do que você paga hoje. Conheça a LR Energia Solar e quando assinar um contrato, você ainda recebe uma camisa do Tricolor. LR Energia Solar. Olha, eu coloquei, vale a pena, você vai gostar. Gente, separei alguns assuntos aqui para a gente começar a semana, que ela é fundamental para o Grêmio. São 2 jogos de 6 pontos. Na quarta-feira, às 8 horas, o Grêmio tem o Atlético Goianiense lá. Jogo de 6 pontos. O Atlético Goianiense, assim como o Grêmio, está afundado em dificuldade, trocou o treinador, empatou, é verdade, o último jogo, mas não tem mostrado muita condição. E no domingo, o Grêmio tem o Fluminense em Caxias, retomada junto ao torcedor do Grêmio, mas em um ambiente muito diferente de quando o Grêmio foi a Caxias da última vez, lá para jogar a final do Campeonato Gaúcho, então no Alfredo Jaconi e não no Centenário, como vai jogar dessa vez. O fato é que os problemas estão postos. O técnico Renato fez já algumas ponderações e cobrou ações mais efetivas da diretoria. Agilidade, que é algo que, de fato, a diretoria nunca teve. Agilidade. Se é verdade que aquele início de gestão lá ainda, na contratação do Soares, do Cristaldo, do Carvalho, o Grêmio teve agilidade porque começou o trabalho praticamente com o time montado. Depois disso, o Grêmio não teve nunca agilidade, o Grêmio sempre contratou no último dia da janela, o Grêmio nunca conseguiu apresentar soluções criativas, o Grêmio fez o óbvio e fez o pior, contratou muito mal. Mas agora não adianta a gente ficar olhando sempre para trás, nós temos que pensar um pouco à frente. E o fato é que o Renato cobrou esse tipo de atividade, esse tipo de atitude. Nós vamos falar um pouco do que o Grêmio quer. O Grêmio está aumentando o número de jogadores que precisa. Era um 10 e um 9, mas parece que vem pacotes maiores. O Grêmio vai trazer mais jogadores, porque a segunda divisão, de fato, entrou nos gabinetes do Grêmio. E o Grêmio não pode correr o risco de cair. O rebaixamento do Grêmio nessa temporada seria quase uma diminuição de tamanho. Porque nós íamos de 21 daquele fracasso, depois veio 22 jogando a Série B, fizemos um 23 mágico com o Luiz Soares e o Grêmio cairia em 24. Ou seja, seriam 5 anos com 2 rebaixamentos. E isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E diante disso, é preciso sim se mobilizar e montar algo diferente, uma força-tarefa. A política do Grêmio, neste momento, ela está em ebulição. Ontem nós vimos uma nota de um grupo muito importante, que é o grupo mais democrático, Grêmio Mais Democrático, com a união de outros grupos políticos, que começa fortemente a questionar dentro do Conselho Deliberativo uma ação mais efetiva da diretoria. A nota emitida por esse grupo, que tem uma série, como eu disse, uma série de conselheiros, que representam uma série de conselheiros, inclusive conselheiros de ascensão interna no clube, cobraram as ações prometidas em campanha. Montaram a nota baseado exatamente no que foi prometido na campanha, no que diz respeito à profissionalização do clube, que parece, segundo eles, que não funcionou. E depois disso fez alguns pedidos. A demissão do Antônio Brum, a demissão do Luiz Vivian, a qualificação do elenco na janela, ou seja, pede ação da diretoria do Grêmio.
E isso gera, claro, discussão interna muito forte. Eu tenho defendido aqui que essa é a hora de não olhar muito para trás. Nós temos que montar dentro da nossa cabeça uma ideia de construção pelo Grêmio por esse ano. Eu estou aliviando a diretoria? Não. Para mim tem incompetência descarada. O Grêmio só está nessa situação por falta de competência. Tá? Eu não estou passando pano em ninguém. Eu só estou dizendo que não adianta eu ficar chutando sem propor alguma coisa. Sem propor. A hora é exatamente de propor alguma coisa. Não adianta a gente ficar chutando. Nós temos que lembrar, sim. Eu estou dizendo que o Antônio Brum tem que ficar? Não. Para mim tem que trocar, já tinha que ter trocado. Porque para mim uma das funções do dirigente é manter uma organização política que agregue. Inclusive esse foi um dos motivos de eu sair de lá. Quando eu achei que eu não agregava. Eu não estava agregando nem politicamente. E aí eu pedi para sair. Porque o Grêmio é maior que eu. É por isso. Então, essa relação, ela precisa ser posta fundamentalmente. E isso não está acontecendo. É um racha, não está agregando e ninguém está conseguindo agregar. Time do Grêmio. O que o Grêmio e o Renato podem fazer? O Rodrigo Caio está à disposição, o zagueiro. Não sabemos o nível físico dele, mas o Rodrigo Caio é mais jogador do que os zagueiros que o Grêmio tem. Muito mais. O Rodrigo Caio, se estiver bem, vai jogar e vai agregar. Então, o Marquezinho deve ser o goleiro. É o goleiro que o Renato escolheu. João Pedro, o Rodrigo Caio, o Jeromel ou o Gustavo Martins, o Kahneman. Não se sabe, mas se ele não for pro Grenal, ele não tem condição de jogar quarta-feira, porque o Kahneman é um guerreiro. E o Reinaldo. Eu colocaria o Fábio na lateral esquerda. O Reinaldo não joga bem. O Reinaldo não vai nos ajudar. O meio-campo. Volta o PP, tem o Dodi bem, tem o Cristaldo. Do meio pra frente, bota o Nathan Fernandes. É melhor que o Pavon. É melhor. Bota o Gustavo Nunes. O Grêmio hoje é um time menor. Não adianta a gente ficar viajando aqui. O Grêmio hoje é um time menor. Então nós temos que, dentro dessa dificuldade, de falta de elenco, de uma organização pífia na hora de montagem de característica de grupo, nós precisamos tentar reunir pelo menos os melhores. Pelo menos os melhores. O Edenilson não entrou mal no Grenal, de repente botar o Edenilson no meio e liberar os dois meninos e jogar com um tripé de volantes, mais o Cristaldo, sem centroavante, porque o Galdino não vai nos ajudar, o JP Galvão não vai nos ajudar, e mudar o esquema um pouco e ir para o jogo. E depois do Fluminense a gente pensa depois. Tem que passar por esse jogo, não pode perder esse jogo. A tabela de classificação ela está nos pressionando. O Grêmio, é verdade, ontem o Vitória perdeu, o Grêmio ainda está a uma vitória em tese de sair da zona de rebaixamento, mas se perder para o Atlético Goianiense já vai ficar muito para trás. Então é preciso ganhar esse jogo com uma organização, e aí o Renato pode ser cobrado, sim senhor, porque o time é ruim, mas o time tem que jogar mais do que está jogando, não pode perder 6 seguidas, não pode perder. Então, dentro dessa linha, dessa realidade, acho que o Grêmio vai por aí. E, para mim, a dúvida é ou o Edenilson ou o Galdino na frente. E o Grêmio vai jogar dessa maneira. Me parece que é por aí. E dentro desse quadro, nós vamos ter uma ideia um pouquinho mais real do momento. Se ganhar do Atlético Goianiense, dá um respiro importante. Vai salvar? Não, não vai salvar, mas vai respirar. E aí, a partir daí, a gente vem para jogar em Porto Alegre, outro jogo, Porto Alegre não, em Caxias, outro jogo de 6 pontos, para conseguir fazer pelo menos com que o trabalho seja feito sem essa tamanha pressão. O jogo em Goiânia é o jogo da vida. Vida do trabalho do Brum, do próprio Renato,
e do que o Grêmio pode produzir. De fato, o Grêmio está botando fora o Campeonato Brasileiro cedo, a gente tem que ter essa consciência, e neste momento é fazer corda esticada para fugir da segunda divisão. 45 pontos é a missão do Grêmio neste momento. Depois, a gente vê, se ganhar 5, 6 partidas seguidas, a gente vê. Mas neste momento, a realidade é essa. César, Cidade Dia, falando de Grêmio, aqui no YouTube.